Isaías capítulo 50, versículo 1 a 11. É um texto precioso. Espero que seja muito elucidativo para você nessa noite. Diz assim a santa palavra do Senhor, verso 1, Isaías 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhes ponho um pano de saco por sua cobertura. Verso 4, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde e não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos a traços comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Senhor, fala aos nossos corações, ou melhor, continua a falar aos nossos corações. Dá que essa passagem seja exposta com muita clareza e fidelidade. Que o teu povo possa estar atento. Então ajude-nos a não dispersar, porque a questão da dispersão é muito rápida. Nós nos distraímos em pensar nas coisas que já faremos amanhã. Nós ficamos dispersos já pensando como resolver problemas, talvez ao longo da semana. Talvez sejam questões íntimas e que ninguém saiba, mas elas nos distraem. A pessoa que está ao nosso lado pode nos distrair. Senhor da glória, dá-nos a graça de não divagar e tão somente concentrar na Tua gloriosa palavra. Ao mesmo tempo que Teu Santo Espírito aplique essa palavra em nossos corações e que saiamos daqui ricamente edificados. Para a glória do Teu nome, para a nossa alegria, nós assim Te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de iniciar essa minha meditação da noite com uma frase na verdade um pequeno trecho de um texto de um famoso bispo inglês, nascido no século XIX, no início do século XIX, 1816, conhecido pelo amigo Glauber aí, que estava lendo um pouco dele esses tempos aí, lembro que ele compartilhava comigo, seu nome era J.C. Ryle. Ele certa vez disse o seguinte, acompanhe-me: no dia em que veio o dilúvio sobre a terra, havia apenas um lugar seguro, a Arca de Noé. Todos os outros lugares ou dependência, montanhas, torres, árvores, jangadas, barcos, eram inúteis. Da mesma forma, apenas um esconderijo para onde o pecador que deseja escapar da fúria de Deus deve ir. E esse lugar se chama Cristo. Estava pensando sobre essa passagem, estabeleci esse tema, um caminho seguro, porque é exatamente isso que essa passagem vai tentar nos instruir, nos mostrar, que existe tão somente um lugar de segurança, onde você pode repousar, onde a sua alma pode repousar em meio às dores ou trevas, que esse é o termo que ele vai utilizar, em meio às trevas do presente, em meio às trevas do futuro pós-vida. Inicialmente, se você conhecer um pouquinho do livro de Isaías, os textos de Isaías nessa sessão, na verdade, eles começam a partir do capítulo 42.
parte deles lida com o que os teólogos chamam de o cântico ou os cânticos do servo. Aqui no verso de número 4 a 9 é que especificamente começa ou trata do cântico do servo. O capítulo de número 50 é conhecido como um desses cânticos do servo, que ele já vem tratando ao longo desse livro, da sua profecia. Então o caminho é mais ou menos o seguinte aqui. Verso número 1 a verso número 3, o autor nos mostra a queda de Israel e o pecado que esse povo cometeu e por essa razão estava vivenciando o que estavam vivenciando. Do verso número 4 a 9, ele mostra a maneira como Deus há de salvar o seu povo, que é por meio de uma figura que aparece nesse texto, ou nesse livro, que é conhecida como servo sofredor. Esse servo sofredor será exatamente o instrumento de Deus para redimir o seu povo. Enquanto Israel se afastou do Senhor, o servo sofredor se aproximou do Senhor e obedeceu ao Senhor. Do verso número 10 a 11, o nosso autor mostrará como vivem os que se submetem a esse servo, tanto quanto aqueles que não se submetem, como deve ser ou como eles haverão de viver. Isto posto, eu queria que você viesse junto comigo, porque a primeira coisa que o autor nos mostra do verso 1 a 3 é um caminho perigoso, o caminho da desobediência. Esse é o caminho inseguro, não promete ou não dá segurança alguma para você, embora aparentemente em alguns momentos seja seguro para você, mas ele já está dizendo que não é. Por essa razão, jogue seus olhos junto comigo. Eu vou fazer uma coisa com você hoje. A gente vai precisar meio que ir para um lado e para o outro aqui dentro do próprio livro de Isaías, tentando abraçar um contexto maior a fim de nós entendermos o que ele está dizendo aqui no capítulo 50. Então, uma hora a gente vai para frente, outra hora a gente volta, e até a gente encontrar cada vez mais esse contexto diante do que a gente entender, à luz de outras passagens, ficará mais claro para a gente compreender o que ele está dizendo no capítulo 50. Então você vai perceber que a gente vai jogar, vai para um lado para o outro, vai para um lado para o outro, especificamente no livro de Isaías, tá? Então verso 1 e 2, por favor, acompanhe-me na leitura. Diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água morrem de sede. Presta atenção nestas duas figuras imediatas que o nosso autor aqui nos chama a atenção. A primeira delas é divórcio. Percebeu onde está a carta de divórcio? Verso número 1, ele está logo nas primeiras palavras. Onde é que está a carta de divórcio? Segunda metáfora, ou segunda figura que ele nos traz aqui, é a figura do credor, que vende alguém para pagar, né, quitar uma dívida dessa pessoa. Ele aqui está voltando para uma passagem de Deuteronômio, capítulo número 24, pois lá vai ensinar que, se não for por causa de impureza e por conta de adultério, aquele que repudia a sua mulher, ele precisava da carta de divórcio. Se não fosse por impureza e adultério, ele precisava dar uma carta de divórcio, exatamente para inocentar aquela mulher, para que ela não fosse culpada. Por quê? Porque se ela fosse culpada em virtude de adultério ou impureza, ela seria apedrejada. Para que isso não acontecesse, o indivíduo que repudiasse ela, ele deveria dar uma carta de divórcio. Em certo sentido, a carta era a prova da inocência daquela mulher. Assim como o pai tinha autoridade sobre os seus filhos, ele poderia vender os seus filhos como escravos ou até que a dívida fosse paga, né? Então o indivíduo vendia seus filhos, quitando a dívida, eles poderiam retornar. Então, à luz dessas duas questões, ele pergunta: cadê a carta de divórcio que mostra que vocês são inocentes? Está entendendo o que ele está dizendo? Cadê a carta de divórcio que comprova a inocência de vocês? Por acaso eu vendi vocês porque eu devo a alguém?
Essas são as duas questões que ele está levantando aqui. Eu não devo a ninguém, os homens é que devem a mim, e é interessante porque estas verdades no texto, elas vão crescendo de tal forma até chegar a um clímax aqui. Essa é a maneira como ele vai discorrendo, tá? Interessante que a maneira como Deus vai salvar, ele já deixa muito claro lá em Isaías 54, que é como um resgate do casamento. Por isso começou o nosso vai e vem aqui. Eu convido você para vir para Isaías 54. Então vem junto comigo. O texto é Isaías 54. Só você avançar 4 capítulos aí. Eu estou no verso 4, tá? Olha a maneira como Deus vai salvar esse povo que não tem carta de inocência. Ou seja, todos são culpados. Isaías 54, verso 4 diz assim: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Agora presta atenção, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Olha os termos daqui, ó. É aparecendo. É o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então o que ele está dizendo é, vocês foram embora, vocês estão no cativeiro por causa dos vossos pecados, mas eu vou trazê-los de volta como marido que vai restaurar o seu casamento. A imagem aqui é impressionante, especialmente quando você faz conexões com o Novo Testamento. Jesus Cristo é descrito no Novo Testamento como o marido da igreja, como aquele que vai casar com ela, como aquele que vai desfrutar de união perpétua, e aqui não há nenhum divórcio entre ele e a sua igreja. É interessante porque aí você começa a perceber como é a graça do nosso Deus e a sua misericórdia. Você já pensou em situações mais ou menos assim? Você já imaginou seu cônjuge traindo você? Ou seu namorado, sua namorada traindo você? Aí você diz assim, poxa, pastor, isso não é nem coisa para citar, no dia de culto, muito menos de ceia do Senhor, né? Mas se é que o Senhor quer a resposta, ele não é nem doido de fazer isso. Porque logo quando eu casei, quando a gente era namorado, estava noiva ali, já para casar, eu disse logo, se você fizer isso, já sabe. Além de apanhar, não quero nem olhar mais para a sua cara. É assim? Por quê? Porque a gente fica revoltado. Quando a Escritura fala a nosso respeito, você começa a olhar para a sua vida e quantas vezes você já traiu o Senhor pecando contra Ele. Quando a gente faz essas comparações, ajuda muito a gente a perceber a graça de Deus e como nós pecamos. Quando você pega a quantidade de vezes que você já pecou contra o Senhor, virou as costas para Ele, não desejou relacionamento com Ele, e pior, pecava deliberadamente contra Ele. E Ele se volta para nós e diz, se você se arrepender, se confessar de fato os seus pecados, você tem perdão. É como agora você começa a perceber. Imagine você pecando ou o seu cônjuge pecando e você o tempo todo dizendo, pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar. Se tiver arrependido, eu te recebo de volta. Você começa a enxergar o tamanho da graça de Deus ao longo de toda a sua caminhada nessa história. Inclusive aqui, a primeira coisa que o autor tenta nos deixar claro é exatamente isso. Ou uma delas, é que vocês estão sofrendo o que estão sofrendo exatamente por causa dos vossos pecados. Mas apesar disso, agora salte comigo para o capítulo 59. Olha o que diz capítulo 59, verso 1 a 2. Apesar disso, verso de número 1. Olha o que ele diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Agora faz o seguinte, deixa o dedinho no capítulo 59 e volta para o capítulo 50. Por que eu estou querendo que você faça isso junto comigo? Pois a descrição do verso 2, ela é bem mais clara.
Veja, o que ele está dizendo aqui, disse no capítulo 59, verso 1 a 2, é o quê? A mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar. Mas o fato é que as iniquidades fazem separação entre Deus e esse povo. Mas veja o que ele diz no verso 2 do capítulo 50. Por que razão quando eu vim ninguém apareceu? Quando chamei ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir ou já não há força em mim para livrar? Veja, é a mesma linguagem que ele trouxe no capítulo 59. No entanto, olha que coisa interessante. Ele diz, verso de número 2, acabamos de ler. Ninguém apareceu. Quando chamei, ninguém respondeu. O que ele está querendo dizer com isso? Agora volta para o 59. Só que agora no verso 16. Ele repete e esclarece essa questão. Vai lá junto comigo. Olha lá. Verso 16, Isaías 59. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele está dizendo assim, olha, ninguém se apresentou para salvar. Sabe por que ninguém se apresentou para salvar? Verso número 2, porque ninguém é inocente. Lembra do verso número 1, quando ele disse, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio? Cadê a prova da inocência de vocês? Ou seja, não há ninguém inocente, todos são culpados. Eu chamei, ninguém veio. Por que ninguém veio? Porque não existe ninguém que seja perfeito. Todos são culpados, todos são pecadores. Então, quem é capaz de nos salvar nessa realidade toda? Afinal de contas, quando o Senhor chamou, absolutamente ninguém compareceu diante dele. Por acaso o Senhor não tem poder para salvar? Não existe ninguém que salve. Mas será que o Senhor não tem poder para salvar? Ele tem poder para salvar. E Ele mostrará como Ele tem poder para salvar. E sabe o que Ele faz? Ele descreve a ocasião em que Ele salvou esse povo. Por essa razão, retorne para o capítulo 50. Vamos seguir. Olha lá, capítulo 50. Capítulo 50. Olha o que diz. Parte B do verso 2, tá? Capítulo 50, parte B. Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes. Pois não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhes ponho o pano de saco por sua cobertura. Será que eu tenho poder para salvar? Tenho. Deixa eu dizer para vocês, fui eu que abri o mar vermelho. Essa figura de peixes morreram, vocês passaram a pés enxutos. Essa figura aqui é uma menção ao mar vermelho aqui que Deus abriu, né? O verso número 3 é uma descrição da Páscoa, quando o cordeiro foi imolado e naquele dia houve escuridão. É como se os céus vestissem pano de saco, que é a figura que ele está usando aqui, que é um símbolo de arrependimento, que é um símbolo de quebrantamento. Toda a criação naquela ocasião, ela se curvou diante dele. Aí você começa a lembrar que não foi à toa, que quando Jesus na cruz do Calvário morreu, aquele que criou o sol, este mesmo sol, diz o santo texto, não deu mais o sol a sua força, e houve trevas no dia em que Cristo morreu. Por quê? Porque a natureza se curva diante do seu Criador. O problema é o pecado. Quem pode salvar? Ninguém. Ninguém tem carta de inocência. Por isso, só Deus tem o poder de salvar. Mas como é que essa situação mudará? De repente, se você percebeu, há uma mudança abrupta no texto. Ele se refere ao povo, verso 1 a 3. Esse povo está vivendo isso por conta do seu pecado. Ninguém é inocente. Deus chama para alguém se apresentar para que possa propiciar a salvação. Ninguém pode, ninguém é capaz de se apresentar porque ninguém tem carta de inocência. Verso número 3, existe alguém que pode salvar e esse alguém é o próprio Deus. Primeiro, um caminho seguro não é o caminho da desobediência, porque foi exatamente o que esse povo fez, desobedeceu ao Senhor. Segundo, existe um servo obediente. Verso 4 a 9, acompanhe comigo, verso número 4. Bota os olhos lá, joga os olhos lá, verso de número 4. Diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. A palavra erudito aqui em hebraico é uma palavra que significa ensinado ou instruído, aquele que tem ou aquele que compreende. Ele tem
Olha o que ele diz: a boa palavra ao cansado. Em seguida, se você percebeu, ele fala do servo que sofre sem ter cometido nenhum pecado. Verso 1 a 3, esse povo sofre por quê? Porque eles cometeram pecados, eles de fato merecem a punição ou a disciplina. Então, ao contrário de Israel, que sofre por conta dos seus próprios pecados, ele agora começa a falar sobre um servo sofredor que vai sofrer, mas que não sofre por causa dos seus pecados, mas por causa dos pecados de outros. E é interessante porque perceba o tom, a solenidade em que é introduzida a pessoa de Jesus aqui. Se você percebeu o início do verso 4, ele diz assim, ó, o Senhor Deus. O início do verso 5, o que é que ele diz? O Senhor Deus. O início do verso 7, ele diz assim, por quê? O Senhor Deus. Quando você vai para o início do verso 9, ele diz a mesma coisa, eis que o Senhor Deus. O servo começa a chamar o seu pai de Senhor, porque ele entende que o seu pai é soberano, que ele é poderoso, criador de todas as coisas existentes. O Senhor Deus é a quem ele se refere aqui. O que vai ser descrito aqui, irmãos, é como o servo sofredor confia no seu pai. É como ele vai mostrar como seu pai cuida dele, como seu pai vai protegê-lo, como seu pai vai sustentá-lo, como seu pai há de guiar ele em tudo aquilo que ele vai fazer. Deste modo, em certo sentido, ele é o primeiro a confiar no Pai, porque se você lembrar, Jesus sendo eterno, houve um acordo entre o Pai e o Filho, para que o Filho se entregasse em prol daqueles que haveriam de estar aqui nessa terra, que fosse o seu povo. Então ele foi o primeiro a confiar no Pai, dia após dia aqui nessa terra ele foi aprendendo do Pai, e por meio desse mesmo Jesus é que nós receberemos todas as coisas que vêm do Pai. Ele é o canal da água que chega à nossa vida. E aí eu queria que você visse junto comigo o verso número 4. Veja, primeiro ele diz assim, ó, o Senhor Deus me deu língua de eruditos. Às vezes nós pensamos com a palavra erudito apenas em conhecimento, sabedoria, filosofia ou lógica desse mundo. Mas ele diz que esse conhecimento ele procede do Pai. Mas a pergunta é, para que ele me deu língua de erudito? Para que o pai deu língua de erudito ao filho? Está na parte B a resposta do verso 4. Olha o que ele diz. Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. O Senhor me deu língua de erudito, o Senhor me instrui para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Esse é o propósito para o qual ele fala para consolo dos cansados, ele fala para conforto da igreja, e você sabe muito bem que essa é a mais pura verdade, porque quantas vezes você já adentrou em lugares como esse, foi para um culto, ou leu a santa palavra do Senhor e foi consolado pelo Senhor. Você estava cansado e ele renovou as nossas forças. Quantas vezes já aconteceu conosco? Enquanto aqui estávamos presenciando, escutando a sua voz, ele está cumprindo exatamente aquilo que ele prometeu lá em Isaías. Só que eu queria que você viesse junto comigo a Isaías 42, porque é onde começa toda essa jornada aqui do servo sofredor. Veja que ele diz, Isaías capítulo 42, verso 1 e depois verso 3 a 4. Veja que lá começou, lembra que eu falei? O servo sofredor já começa a ser descrito no capítulo 42, mas veja que ele já demonstra tudo isso aqui do verso número 4, que ele recebeu língua para que eu saiba dizer a boa palavra. Ele já estava muito claramente dizendo isso já aqui no capítulo 42, por essa razão veja, verso número 1, Isaías 42, que diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Agora presta atenção, pulei para o verso 3, verso 3 diz assim, ó, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. O que ele está dizendo é que ele veio não para quebrar, não para apagar o pavio que ainda está fumegando, ele não veio para esmagar a cana, ele não veio para apagar o pavio que fumega, que ainda está aquela fagulhinha, de maneira alguma, ele veio para trazer a palavra ao cansado. Exatamente o que ele diz, para aqueles que viviam sob o peso de andar sobre os seus próprios caminhos. Lembra que teve um personagem na história que falou isso aqui, ó? Vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe por quê? Porque Ele de fato é aquele que traz a palavra ao cansado. Você sabe muito bem que a palavra oportuna, no momento certo, na hora certa, ela traz alívio, consolo, conforto e esperança. Como é difícil muitas vezes para nós estarmos diante de alguém, né, que está passando um momento difícil, delicado. Já viu aquela pessoa que diz assim, olha, liga para você e diz assim, miga, eu preciso falar com você. Meu amigo, deixa eu dar uma palavrinha, eu estou aqui muito mal, estou precisando dar uma palavra com você. Eu sei dizer assim, olha, não, mas aproveita, já vai adiantando aí, quem sabe a gente já pode... Não, eu tenho até medo de falar isso por telefone. Aí você já fica, né, taquicardia na hora, porque você já fica imaginando o que será. Ai meu Deus, o que eu vou dizer? O que fulano está passando? Você já fica nervoso, né? Aquela pessoa chega e você já vai... Ela começa a expor um problema, uma questão, aquilo que está afligindo o seu coração, e à medida que ela vai dizendo, você fica batendo aquele papo, você consigo mesmo, né? Você diz, e agora? O que eu falo? Ai meu Deus, o que eu vou dizer? Ai Jesus, que situação complicada. Ao mesmo tempo eu fico nesse drama, o que eu... Senhor, me dá a palavra oportuna, me dá a palavra certa. E aí, de repente, parece que surge uma luz e a gente consegue. Às vezes a gente fala umas bobagens, né? Não dá o conselho que deveria dar, apropriado. Mas às vezes Deus parece que faz assim, ó. Dá um insight, abre a mente e você começa a trazer algumas coisas oportunas para a ocasião. Você não pisa a cana quebrada. Você não mata o que está morrendo. Você estende a mão, você empresta o ombro, você empresta os olhos para chorar junto com aquela pessoa. Mas eu queria que você viesse a perceber qual é o maior consolo que você pode ter na vida, advindo daquele que é de fato o que nos consola. Eu estou chamando você para Isaías 40, verso número 1 a verso número 2. E aí a gente vai findando esse vai e vem, só para que você entenda o que o nosso autor está querendo nos dizer. A maior palavra de consolo ao cansado começa aqui, ó. Isaías 40, verso 1 a 2 diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O maior consolo que alguém pode receber na vida não é simplesmente um ombro para chorar, um abraço para se afagar no dia da sua dor. O maior consolo que alguém pode receber na vida é exatamente ter a convicção, certeza que os seus pecados foram perdoados. Sabe por quê? Porque por mais que sejam dolorosas as experiências que aqui experimentamos, elas são passageiras. Mas existe algo que é eterno, que é exatamente ou a glória eterna ou a perdição eterna. Então a maior de todas as notícias, bem como o maior de todos os consolos que o ser humano pode ter na sua caminhada, é exatamente as boas novas de que você foi perdoado por Deus, foi perdoado pelo Senhor. E isso só ocorre por meio da confiança no servo sofredor. Por quê? Porque ninguém tem documento de inocência, todos são culpados. Só Deus é capaz de nos salvar. Só que tem uma coisa interessante. Como nós, seja o pastor, seja um pai, seja uma mãe, seja um amigo, por exemplo, seja você, como nós traremos consolo para as pessoas? Deixa eu convidar você a aprender junto com o servo sofredor da história aqui, como você pode aprender a trazer consolo para pessoas que também cheguem a você. Por isso eu quero voltar com você para o verso número 4 do capítulo 50. Vamos lá? Nosso vai e vem está pertinho de terminar. Vamos lá. Verso de número 4, Isaías 50, ele diz, ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Escute isso, eu espero que isso aqui sirva para você. Ele não dá língua de erudito, porque a gente gosta muito, né? É tanto que a gente às vezes assim, olha, nossa, como eu queria ser igual a fulano, que toda vez que eu conversar com fulano, pense, ele tem uma palavra certa, na hora certa, pense como é uma benção. Ele não dá língua de eruditos àqueles que não lhe ouvem. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não nos dá língua de eruditos àqueles que não estão dispostos a ouvi-lo. É o
pai que está ensinando a ele. A primeira lição que eu queria que você entendesse é exatamente essa. Ouça o seu Deus. Leia a Bíblia, preste atenção na pregação. Ouça Deus e receba conforto. Tanto que se você agir assim, você será igualmente um instrumento de consolo e de conforto na vida das pessoas. É do Pai que eu aprendo. Por isso que ele diz, Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça. Como os eruditos, eu estou disposto a ouvir aquilo que ele tem a me dizer, e eu de fato ouço. Mas não esqueça de uma coisa, veja o que ele diz no início do verso 4, ele diz, todas as manhãs. Essa é a segunda lição que eu queria que você aprendesse. O aprendizado deve ser diário. Muitas vezes a gente diz assim, olha, eu sou ruim de memorizar texto bíblico, eu sou ruim de, da Bíblia. Mas qual foi a sua formação? Talvez você aí formou-se em Direito, em Fisioterapia, em Jornalismo, em Engenharia, Farmácia, Educação Física. Mas se eu pedir para você discorrer sobre estas coisas, você discorre com facilidade? Você diz assim, claro, né? 4 anos, 5 anos de faculdade, dá para a gente discorrer, explicar as implicações de você ter uma vida sedentária, né? Os problemas advindos disso, por que esse tipo de exercício lhe ajuda a melhorar assim, assado, ou seja, você sabe falar, você sabe discorrer, você sabe trazer soluções, sabe por quê? Porque muito provavelmente no curso de psicologia você estava lá todas as manhãs aprendendo. É por isso que em 4 anos você já sabe explicar muita coisa para as pessoas. Todas as manhãs, ou continuamente você tem estado lá ou estava lá. O que ele quer dizer é que o aprendizado não pode ser algo pontual. Ele não pode ser uma nota de rodapé na sua semana. Se o meu Salvador, presta atenção nisso, se o nosso Redentor, ele ouvia todas as manhãs o que o Pai tinha a dizer, imagina eu e você, o que nós deveríamos fazer se nós queremos edificar, por exemplo, a nossa casa, o nosso esposo, a nossa família e os nossos filhos. Nós deveríamos estar toda manhã aos pés do Senhor, tentando aprender exatamente dele. E é por isso que ele diz, Ele me desperta todas as manhãs. Quantas vezes você já despertou o seu filho para ir para a escola? Quando a gente dava um cochilozinho, né, ele acordava cedo, dava um cochilo para ir de tarde, a gente ia lá todos os dias, a gente acordava ele. O que está acontecendo aqui, por exemplo, numa noite como essa, é Deus fazendo assim, olha, vamos acordar. Acorda. Por quê? Porque via de regra a gente está dormindo no que tange a estas questões. Desperte. Deus está despertando-nos para que a sua semana seja uma semana que inicie com relacionamento com Ele, aos pés dEle, aprendendo dEle, porque só assim, da sua boca, sairá a boa palavra alcançado. Ele aprendeu do Pai e teve uma atitude. Que atitude foi essa? Acompanhe-me, eu estou no verso 5. Versículo número 5, olha o que ele diz. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Uma das coisas que o servo ouviu, essa figura aqui, do servo sofredor, do capítulo 50, especialmente do 4 a 9, uma das coisas que ele ouviu do seu pai foi exatamente que ele morreria pelos pecados do seu povo e que ele cumprisse isso, e eles se acordaram na eternidade em que isso haveria de acontecer, ele haveria de cumprir a vontade do Pai. É por isso que ele diz assim, final do verso 5, eu não fui rebelde, não me retraí. Aí em seguida, presta atenção, em seguida ele já emenda no verso 6. Olha o que ele diz no verso 6. Ofereci as costas aos que me feriam. Ofereci as costas é uma palavra só hebraica que quer dizer dedicar algo a. Eu dediquei algo, dediquei as minhas costas a eles. Então o que ele está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte, presta atenção. E aí você conecta verso 5 com 6.
como um ponto de costura, né? A gente junta, dá um ponto aí e amarra, versos 5 e 6. O nosso servo sofredor está dizendo assim, olha, eu ofereci a minha obediência ao Pai, e ofereci, melhor dizendo, as minhas costas a eles. Eu ofereci minha obediência ao Pai, e ofereci minhas costas para eles. Agora veja a parte B do verso 6, olha o que ele diz. E as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Eu não fui rebelde, esta era a vontade do Pai, mesmo recebendo cuspe no rosto, mesmo recebendo açoite nas costas. Era essa a vontade do Pai, é isso que eu vou cumprir, eu vou obedecê-lo, ainda que seja duro enfrentar o que eu haverei de enfrentar. Um texto conhecidíssimo e que mostra essa realidade, é exatamente Isaías 53, é só você passar 2 páginazinhas, você já está lá. Isaías 53, verso 9 e 10, mostra como isso aconteceu na prática com esse servo sofredor aqui do capítulo 50. Olha o que ele diz, eu estou no verso 9, tá? Isaías 53, verso 9 a 10 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Agora veja, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora veja que o verso 10, ele começa com uma adversativa, porque um filho obediente não pode receber o que ele recebeu, mas veja, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dê ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele está dizendo assim, eu não fui rebelde à tua vontade, Senhor, eu não fui rebelde, eu obedeci àquilo que o Senhor estabeleceu. Aqui na teologia a gente chama isso aqui de obediência ativa e obediência passiva. Obediência ativa é quando Jesus obedece à lei de Deus, não cometendo pecado algum. A obediência passiva é quando Jesus recebe os açoites, as cusparadas, as agressões e por fim a cruz, e aí ele se entrega totalmente para esse fim. Isso era a obediência passiva, ele obedece de maneira ativa, ele obedece de maneira passiva, independente do que tenha pela frente. Venha comigo, verso número 7, capítulo 50, mais uma vez, verso de número 5, capítulo 50, verso 7, ele diz: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me sentia envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Nós acabamos de citar, Jesus foi muito humilhado. Desde o ato de encarnar, pois ele era santo, 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 era puro, é santíssimo, ele encarna e ele está agora vivendo no meio de pecadores. Ele foi surrado, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi zombado, recebeu deboche, inclusive quando estava na própria cruz, recebeu cusparadas, foi crucificado em público, e para alguns teólogos, a crucificação naquele tempo ocorria com a pessoa nua. Então ele simplesmente padeceu por todas essas coisas, e ele teria motivos de sobra para se envergonhar daquilo que estava acontecendo. Todavia, o texto que acabamos de ler no verso 7 diz que ele não se sentiu envergonhado. E aí eu penso que há 2 explicações para isso aqui. A primeira delas é que ele estava obedecendo a Deus, e assim ele estava honrando o Pai, portanto não há motivos para vergonha. Isso aqui é muito importante para mim e para você. Isso tem uma implicação prática fantástica. Isso deveria instigar a mim e a você, onde quer que nós estejamos. Pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de sermos crentes, muitos tentam nos ridicularizar no trabalho. Você já passou por isso? Quando você está na faculdade, quando você começa a falar que é um cristão, que você tem certos posicionamentos, as pessoas debocham de você. Quando nós estamos em alguns ambientes, nós somos ridicularizados pelas pessoas. E o que é que acontece comigo e com você? Nós somos tentados a nos envergonhar, e é por isso que ficamos quase como agentes secretos da CIA. Ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém pode saber quem eu sou. E aí o que é que acontece? A gente não se posiciona mais, a gente não se pronuncia mais. Sabe por quê? Porque a gente teme o escárnio, nós tememos o deboche. Porém, seja o que for que você venha a enfrentar, pense, se você está obedecendo ao seu Senhor e está honrando ao seu Senhor, mesmo que venha o deboche, o escárnio e a ridicularização, você deve ter orgulho
de fazer isso, porque esse foi o sentimento do nosso Senhor. Passando o que passou, Ele diz, eu não me sinto envergonhado, muito pelo contrário, eu tenho muita alegria de estar passando o que estou passando. Orgulho. A segunda possibilidade aqui do que Jesus está falando como envergonhado, é que Ele estava enxergando a história como um todo. Ou seja, ele não estava enxergando simplesmente os momentos que ele estava enfrentando as dores, mas ele estava enfrentando ou enxergando a história como um todo. É por essa razão que ele sim foi exposto ao ridículo em público, mas no fim ele provaria de maneira ampla que realmente valeu a pena acreditar e confiar no seu Deus, ser obediente e deixar os resultados em suas mãos, entendendo que sim, essa decisão foi correta, essa decisão foi certa, e por fim ele não se envergonhará. Por isso que no verso número 7 você tem a passagem no futuro, né? Por isso que ele diz assim, ó, e sei que não serei envergonhado. Por quê? Porque eu olho a história como um todo, e quando eu olho o fim da história, eu sei que não será vergonha, pelo contrário, eu haverei de desfrutar de grande glória. Seja qual for a interpretação da questão da vergonha, ele diz uma coisa preciosa aqui. Olha o que ele diz no verso 7, eu já estou ali no meio para o final do verso 7, quando ele diz, por isso fiz o meu rosto como um seixo. Essa palavra seixo aqui significa rocha. Rocha aponta para a firmeza. Rocha aponta para a solidez, rocha aponta para a obstinação. Veja, o que ele está dizendo é que o que ele vai ou o que ele é, o que ele está fazendo, ele faz com obstinação, de maneira firme, de maneira sólida. Você não vê uma rocha mudando, né? Uma rocha não muda, nem tampouco a rocha fica envergonhada. Você já passou por uma pedra assim, uma rocha, você fez alguma coisa com ela, soltou uma piada, ela fez assim, olha, estou morrendo de vergonha. Você não vê rocha. Ou quando você pisa na rocha, diz assim, nossa, quebrou a rocha. Você não vê a rocha envergonhada. Ela permanece do mesmo jeito, sendo que ela é rocha. É isso que ele está dizendo aqui. Obstinado, sólido, independente do que enfrente, continuo firme naquilo que o meu Pai estabeleceu. Uma última coisa, antes de nós avançarmos ainda no verso 7, ele diz assim, ó, porque o Senhor Deus me ajudou. Olha que coisa linda isso aqui. Ele me deu uma tarefa, Ele me ajudou, Ele me sustentou, Ele não vai me abandonar. Qual é a sua missão? Qual é a sua tarefa? Eu queria que você vislumbrasse isso aplicando para si. Qual foi a missão dada por Deus? Ele nos ajudará, Ele nos sustentará, Ele nunca nos abandonará. Porque foi assim que Ele fez com o servo, foi assim que Ele fez com o seu filho mais velho, é assim que Ele fará conosco. Salto comigo, eu estou no verso 8. O verso 8 diz assim, perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Quem me condenará? Deus me justificou. O que ele está dizendo é mais ou menos assim, o que eu fiz foi recebido pelo Pai. Mas olha que coisa linda isso aqui. Ele diz assim, ó, perto está o que me justifica. O que me justifica não está longe de mim. O que me justifica está perto de mim. Ele nunca está distante de mim, Ele sempre está perto. Agora observe verso 8 e 9. Perto está o que me justifica. Aí ele diz, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? É mais ou menos assim, quem é que é o meu adversário? Você lembra que a gente leu isso hoje? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Isso Paulo discorre o tempo todo. Na verdade, o que Paulo faz em Romanos 8 é uma citação aqui de Isaías capítulo número 50. Aí Paulo diz assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, quem é o meu adversário? Quem contenderá comigo? Quem? Ninguém. Por quê? Porque perto está o que me justifica. Ele está perto de mim, ninguém pode ser contra mim. Nesse sentido, aqui o servo, ele aparece
porque ele aparece aqui porque Cristo foi o primeiro a confiar no Pai. Ele aparece no texto de Isaías porque ele foi o primeiro a confiar no Pai. Ele foi o primeiro a obedecer e a entregar-se totalmente a Ele até o ponto de morrer. Mas observe que o texto continua, eu estou falando do verso 9. O versículo número 9 diz que ele continua confiante no auxílio do Pai. Veja, verso 9. Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Veja, o Pai continuará me ajudando. E quando eu olho a história como um todo, eu percebo que o fim dos inimigos meus é que será trágico. Sabe qual é o drama nosso? É que nós nos deparamos com os dramas comuns da vida, especialmente quando existem também inimigos em jogo aqui, pessoas que nos causam males. E via de regra, vamos pegar o exemplo do próprio Jesus. Você lembra muito bem que se a gente olha para o exemplo de Jesus, ele vai ser preso, ele sofre o que sofre, as agressões que sofreu, para numa cruz, lá ele está diante de soldados que começam a debochar dele. Ah, você não é o Salvador, não é você que é o Redentor, então salve a si mesmo. E eles veem que Jesus não sai da cruz e diz assim, você não consegue salvar nem a si mesmo, como é que você vai salvar os demais? Naquele instante, aparentemente os inimigos de Jesus triunfaram sobre ele. Mas é o ponto, nós temos algo especial nisso aqui. É que você não pode olhar a história só de maneira pontual, momentânea. Porque se assim fosse, muitos pensariam, como pensaram, que Jesus de fato perdeu a batalha ou que seus inimigos triunfaram sobre ele. Quando o tempo passa e a história está ampliada, nós vemos quem na verdade triunfou na história. Só que aqui tem uma coisa muito interessante, entre linhas, que eu queria que você visse. Porque existe uma verdade preciosa nisso aqui, do versículo 5 ao 9. Sabe qual é a verdade? A verdade é que, como é fácil seguirmos a obediência naquilo que não nos leva ao sofrimento. É muito fácil a gente obedecer naquilo que não nos leva ao sofrimento. Muitas vezes nos esquecemos que naquilo que estamos vivendo e passando, seja no sofrimento mais terrível, nós podemos confiar nele, porque o nosso Salvador confiou no Pai e não foi envergonhado. Muitas vezes a nossa dificuldade é confiar na dor. Mas eu quero que você faça esse exercício sempre. Na dor mais dura, mais terrível, na circunstância mais angustiante, olhe para o seu Redentor, porque ele confiou no Pai e não foi envergonhado. Conta a história que Martinho Lutero disse, a gente estava até estudando Martinho Lutero, não é, Davidson, essa semana. A gente estava estudando Martinho Lutero essa semana e lembrei de uma história que aconteceu com Lutero. Disse que Lutero estava dando as boas-vindas aos seus perseguidores lá da igreja, né? E quando os perseguidores chegaram, ele disse assim, bem-vindos vocês. Por causa de vocês e do mal que pretendem fazer contra mim, vocês me fizeram um melhor teólogo, vocês me fizeram um melhor profeta, vocês me fizeram um melhor pregador. Obrigado pelo mal que vocês levantaram contra mim, porque eu sei que o Senhor me ensina e eu posso confiar nele em meio ao sofrimento que enfrento. É isso que você e eu precisamos lembrar. Eu posso confiar nele mesmo em meio a mais atroz dor, mais dura batalha que esteja enfrentando. Por quê? Porque o meu Redentor confiou e ele não foi envergonhado. Encerrando o texto, mais uma vez ele muda o foco. Ele falou da situação que se encontrava aquele povo por conta dos pecados, verso 1 a 3. Depois fala do servo sofredor, que é o seu filho, verso 4 a 9. E agora ele fala de um caminho sobremodo excelente. Veja, se o nosso tema é um caminho seguro, ele já falou que do verso 1 a 3 há um caminho que não é seguro, que é o caminho de um povo desobediente. Segundo, existe um servo obediente que caminhou com segurança, porque caminhou exatamente naquilo que o Pai estabeleceu para ele. E por fim, um caminho sobremodo excelente, está no verso 10 em diante, quando ele diz,
Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confia em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Presta atenção porque aqui é muito interessante. A palavra trevas aqui são trevas de sofrimento, tá? Olha como isso aqui é muito interessante. Então ele está dizendo assim, olha, assim como Cristo andou, e algumas das trevas que ele andou, nós não andaremos, sabe por quê? Porque ele provou do gosto do inferno. Escute, você está passando por angústias hoje, você está passando por medos hoje, você está passando por provações hoje, ouça a palavra de conforto, daquele que andou em lugares mais tenebrosos que você e confiou no Pai, e o Pai o salvou. Por isso que ele diz, olha a parte inicial e a parte final do verso número 10, ele diz assim, ó, quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, olha o final, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Que ele está dizendo é, confie nele, independente das trevas de sofrimento e de dores que você porventura venha a enfrentar. Sabe por quê? Porque o filho confiou no pai e não foi envergonhado. Você também tem um pai que é o mesmo e não haverá de ser envergonhado. Concluindo o verso número 11, olha o que ele diz. Ei, a todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormenta vos deitareis. Aqui, para a gente ganhar tempo, digamos que seja a cereja do bolo. A ideia aqui é a seguinte, é mais ou menos o seguinte, preste atenção. Se vocês tentam andar nas trevas, lembra que trevas aqui não é só escuridão, não é ideia de escuridão, mas de dores, de sofrimentos. Então o nosso autor no verso 11 está dizendo assim, se vocês tentam andar nas trevas de suas dores, nas trevas de seus sofrimentos, nas trevas de suas angústias, com a sua própria tocha, por isso que ele está usando muita figura aqui, ó, fogo, acendeis fogo, e setas incendiárias, labaredas de vosso fogo, ou seja, do fogo que é seu. Então nesse sentido o que ele está dizendo é, se você andar nas trevas das suas dores, nas trevas do seu sofrimento, nas trevas das suas angústias, com a sua própria tocha, com o seu próprio modo, com o seu próprio entendimento, com a sua própria maneira, sabe o que vai acontecer com você? Final do verso 11, você será destruído, em tormentos vos deitareis, ou seja, vocês serão destruídos, portanto só existe uma maneira de você andar na escuridão desse mundo. Qual é a maneira? Alguém, séculos depois, disse algo fantástico. Ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus é a tocha. Ele é a tocha que ilumina as nossas trevas das dores. Ele é a tocha que ilumina os nossos caminhos. Ele é a tocha que você tanto precisa no meio dos sofrimentos. Ele é a tocha que nos livra das trevas futuras. Ele é a tocha que ilumina as trevas presentes das dores. Ele é o seu local de segurança, agora e no porvir. Por isso, uma vez mais, quero retornar para essa frase. No dia em que veio o dilúvio sobre a terra, havia apenas um lugar seguro, a Arca de Noé. Todos os lugares ou dependência, montanhas, torres, árvores, jangadas, barcos eram inúteis. Da mesma forma, apenas um esconderijo para onde o pecador que deseja escapar da fúria de Deus deve ir. Para a tocha, para a luz, para aquele que ilumina os nossos caminhos. Baixe sua cabeça e pense se é nele que você está, se é na tocha que você tem caminhado. Senhor da glória,
Nós acabamos de olhar para uma passagem muito especial lá do Antigo Testamento, que muitas vezes nem temos ou percebemos a implicação que isso tem para nós hoje. Mas obrigado, Senhor, por saber que, na verdade, o lugar de segurança não são as nossas habilidades, competências, os nossos recursos, porque nós não temos uma carta de inocência. No que tange à eternidade, nós precisamos do servo. No que tange ao presente, nós precisamos do servo, porque estamos envoltos a trevas de sofrimento, trevas de dores, trevas das mais variadas que nos angustiam e muitas vezes têm nos perturbado de maneira asseverada. Por essa razão, Senhor, eu queria te rogar, dá cada vez mais ao teu povo que aqui se reúne a certeza de que estão andando com a tocha certa nas mãos. Que não andam segundo a tocha do seu modo de pensar, do seu modo de viver. Que não estão andando com a sua própria tocha, com o seu próprio entendimento, a sua própria maneira, mas olhando para o servo, olhando para a luz. Deus bendito e santo, dá-nos a tua graça, para que confiemos, seja aqui e agora, seja no porvir, no único que de fato é o lugar seguro, é o caminho seguro, a tocha, a luz, chamada Jesus. Não permita, Senhor, que ninguém saia aqui dessa noite sem a convicção de que vive para aquele que é a luz desse mundo. Porque Ele é a nossa única segurança no agora e no porvir. Aplica a Tua palavra em nossos corações e nos faz repousar continuamente no nosso Cristo. Assim nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém.